cenário tá muito bonito, hein? Esse aqui eu tô terminando. Cara, agora eu vou poder montar os outros cenários. Eu tenho um aqui atrás, eu tenho esse aqui, né? Que daqui a pouco eu vou virar, vou deixar você escolher o cenário que você quer. E vou fazer um outro aqui que vai ser com fundo verde. Vai ficar bem legal, cara. Que é Top. uns musgos, assim. Mas até agora o cenário mais punk que eu vi é o seu, cara. Porque ele é simples e ele tem muita pegada. Eu queria montar um canto assim, bicho. Ele dá uma autoridade muito foda, principalmente pra você que é de tecnologia, cara. Você chega É. com os dois pés no peito com esse cenário aí. Cara, é só comprar as placas, cara. Muito louco. Essa luzinha ali e tal, dá um ar muito high-tech. Parece aqueles youtubers de tecnologia, de sei lá o quê. É muito louco. Tá bom, então. Vou acreditar. É sério, pô. Bom, vamos lá. Ô, Danilo, por que eu convoquei essa reunião? Você atingiu um marco muito importante dentro da tua jornada como master, e agora estamos em um pré-master, basicamente. Porra. Já vai ser esse final de semana aí, no dia 10. E eu gostaria, cara, de colher um pouco do que é o teu feedback em Uhum. relação à marcha, em relação ao que a gente vem construindo juntos. Não é de hoje que a gente se conhece, não é de hoje que a gente troca ideia, mas antes de mais nada, que você pudesse contar um pouco da tua história, da tua jornada até aqui. Então, quem é o Teacher D'Angelo? Deixa eu só ligar uma luzinha a mais aqui. Opa, Meu bichinho. Pronto. Melhor. Cara, então, pô, vamos lá, vamos bater esse papo. O que acontece? Eu dou aula aí há quase 30 anos, viu? Vai bater 3 décadas. Tô com 45. Comecei a dar aula com 18 anos, aí depois você faz as contas, mas é bastante tempo. uhum. E antes eu dava aula presencial. E muitos anos atrás, uma amiga minha até tinha falado, meu, você tinha que dar aula online. E eu falava, cara, nem a pau, eu gosto disso aqui, olho no olho, relação direta com o aluno. Aí foi passando o tempo, veio a pandemia e eu não tive opção. Eu tive que começar a dar aula online mesmo não gostando, porque até então eu saí de um universo que era um corpo inteiro para ler e interagir, para dar aula para foto 4x4 que se mexe de vez em quando. Era terrível. Só que daí eu fui me identificando, fui conseguindo entregar muito resultado com esse online e falei, puta, que legal. Aí veio aquela brilhante ideia de tentar montar um produto digital. Eu já tinha um jeito de dar aula, eu já tinha muita experiência, só que tem um problema. Uma coisa é você ser professor e a outra coisa é você criar um negócio. São outras habilidades completamente diferentes. E eu levei um tempo para entender isso. No começo eu não entendia. Como assim? Um bom professor tem que atrair alunos. E não era errado. Por quê? Eu, sem querer, eu já usava o funil de indicação. Na verdade, eu só usava ele. Eu não tinha nem rede social, cara. Eu male tinha ali um Instagram decente. Quer dizer, não tinha. Era uma merda o meu Instagram. Até hoje ainda mais ou menos. Estou trabalhando nisso. Então o que acontece? O pessoal que vinha fazer aula comigo vinha por indicação boca a boca. Mesmo no online, olha, eu tô fazendo aula com um cara, o cara é legal, e aí vinha mais um. E eu cheguei num teto. Conseguia bater ali 10 mil suado, assim, sabe, no mês. Já achava, puta, que legal. Que professor que ganha 10 mil reais no mês. Só que eu trabalhava pra caramba pra poder bater isso aí e não era estável. O cara começava a fazer aula aqui, aí vai, ó, Tente, eu vou viajar, não sei o quê, vou ter que sair, eu volto depois, te deixava na mão. E aquilo foi me cansando. Eu falei, putz, eu precisava de uma coisa mais estável. E aí eu comecei. Contratei um curso de não sei o que lá. Nossa, eu gastei muito dinheiro, tentando entender o digital. Foi uma briga. Tanto que no começo eu falei, cara, não é possível que só eu não consigo fazer isso. E aí eu fui descobrindo uma coisa que acho que as pessoas deviam aprender aí e descobrir o mais rápido possível. 90% das pessoas que falam sobre mercado digital, marketing digital, não fazem ideia do que eu tô falando. Elas repetem algo que elas ouviram, mas são incapazes de reproduzir o resultado que elas viram. O que eu vi de gente que fala, não, eu fiz o curso de fulano, eu fiz não sei o quê, eu sei o que eu tô falando. Se a pessoa soubesse, ela já teria conseguido criar aquele resultado para ela mesma. E não estaria me vendendo aquelas promessas milagrosas. A pessoa mesmo não tinha faturado 50, 100, 200 mil por mês, 1 milhão, que seja. Ela não tinha esses resultados. Eu falei, cara, eu só fui entendendo isso depois. Boa parte do que eu aprendi de marketing foi tomando porrada. Porque eu entendi que o pessoal do marketing, principalmente, o foco deles era vender volume de postagens. Esse era o compromisso que eles tinham. Produzir conteúdo. E aí o que aconteceu? Eu não entendia isso. O cara vinha, não, eu vou, ó, aí você faz 5 posts, aí a gente monta um carrossel, aí a gente faz um vídeo. Puta, isso é muito legal. Você começa a viajar, fala, puta, mas em nenhum momento o cara falou, e isso vai te dar X vendas, que representam tantos reais no seu bolso. Ninguém nunca se comprometeu com isso. Porque, hoje eu entendo, porque não é tão simples assim. Você tem que saber muito do que você está fazendo. E o que aconteceu? Conforme foi indo, eu vi ali, começou com o anúncio do Murilo, né, para entrar no Renda. Falei, caramba, primeiro que eu fui um pé no saco com ele, cara, porque eu já tava de saco cheio, já tinha tomado muito porrada. Então eu cheguei na reunião pra ele e falei, olha, você põe isso que você tá me falando em contrato, você me dá uma garantia. E ele deu. Ele me quebrou, eu tive que fechar. Eu repito essa história sempre. Eu fui lá, fechei com ele. Quando eu tava na Renda, sozinho, eu tive suporte para entender como que o marketing digital funcionava. Sabe, então é assim. E isso me ajudou a me educar. Se eu tivesse entrado direto na marcha, e sem antes entender o processo mínimo do tráfego, talvez eu tivesse me frustrado, porque eu ia acabar querendo cobrar da marcha a mesma coisa que eu cobraria dos outros, sem entender o que cada parte da minha operação tem que entregar. Aí eu falei, pera, primeiro, tem que vir gente. Legal, que gente que tá vindo? Tá vindo lead que não é bom. Por quê?
o que está atraindo de ruim e o que eu posso fazer para atrair de bom. No início, eu ia falar, não, o pessoal do tráfego. Por quê? Porque não fizeram lá o comando, colocaram a faixa etária errada. Não tá... Poxa, o que custa fazer o meu curso chegar para quem tem uma renda de no mínimo 15 mil por mês? É só digitar lá, né? Com certeza vai chegar. Não vai. E eu não sabia disso. E isso foi me vendido assim durante muito tempo. Ó, faz o vídeo, bota lá na descrição que vai resolver. Mentira, vai resolver merda nenhuma. E aí, quando eu fui entendendo isso, eu falei, caramba, fui lá, nossa, eu sofri, acho que eu demorei uns 5 meses para fazer as primeiras vendas no Renda. Nem o pessoal da Renda entendeu por que eu não estava vendendo, eu muito menos. A gente foi. Quando saiu a primeira, saiu a segunda, eu falei, opa! E aí eu fui entendendo, fui ganhando coragem para tentar investir, tá. E aí, quando eu fui pegando confiança no ecossistema e entendendo que o professor, ele gira esses pratos. Para você ter um negócio digital, você vai ter que aprender a girar esse prato e esse prato. Vai ter que entender de tráfego minimamente, senão a pessoa que você vai contratar vai te ferrar, vai vender um monte de mentiras, como se faz hoje no mercado. Você precisa entender o que é uma copy, você vai precisar entender de várias coisas. Não significa que você precisa executar todas essas coisas. Então, no começo, eu passei pela época de aprender e executar sozinho, então é assim, você gira no monte de patinho. E aí cai, você gira aqui, cai ali, mas tudo bem, você aprendeu a girar um pouquinho ali, aí cai ali, mas ok. E aí, quando eu comecei a gerar ali um certo resultado, eu falei, cara, o que eu devo delegar? E aí foi que eu bati um papo com o Kaique, né? Que troquei uma ideia com você, falei, cara, e aí? E foi quando eu fiz aquela pergunta que eu acho que todo mundo faz. Só que muita gente não deve ter coragem de ficar pro Kaique e falar assim, Kaique, qual que é a diferença de eu pegar esses 1.500, R$ 2.000 que você está me cobrando para fazer a gestão do meu tráfego e, em vez de te dar esses R$ 2.000, colocar direto no tráfego? Eu não vou ter mais resultado ou mínimo, mesma coisa? E aí foi que você me ajudou a entender. Cara, não. Você vai ter tempo para ficar vendo isso todo dia? Você vai saber acompanhar as métricas? Você vai ter alguém para trocar essa ideia e falar, cara, isso não está funcionando? Porque você precisa. Caso contrário, você nunca vai deixar de rodar todos os pratos. E o meu objetivo era sair de um produto digital para ter um negócio digital. Então eu precisava aprender a delegar e eu precisava aprender então o mínimo necessário para delegar. E aí eu consegui achar essa parceria na marcha. Teve vários momentos que eu falei, cara, acho que não tá bom. Eu chego e falo, cara, acho que isso aqui tá uma merda. Cara, não concordo com isso. Só que quando a linguagem tá alinhada, não tem problema discordar e falar, não funciona, funciona, não funciona, funciona. Porque você vai alinhando. Só a gente preguiçosa entra numa relação achando que ela já tá pronta. É um negócio assim maravilhoso, né? Não, você tem que construir. Então, o que eu mais gostei é de saber que, olha, eu tô num lugar que se eu não estiver satisfeito, se eu achar que não tá funcionando, eu vou poder chegar e falar, ó, puta, tá me incomodando isso aqui. Pô, isso funcionou muito. Ó, teve esse problema, a gente arrumou aqui e vai indo e vai calibrando. Porque o dia a dia, ele é pesado, a gente sabe disso. Não são só flores, quem dera. Eu nem acredito em relação que são só flores, eu acho que tem algum problema ali. Não é possível, é bom demais pra você ver. Se você tá numa relação que é 100% feita 100% do tempo, desconfie. Desconfie. E uma das coisas que eu mais gostei da vivência que eu tenho com a Marcha é de ter a Marcha praticamente o meu primeiro funcionário contratado. O pessoal fala, quantos membros você tem na sua equipe? Eu falo, você tem gestão de tráfego? Tenho. Qual que é o nome? Não, é Kaique? É Lucas? Eu tenho uma gestão. E quando você fala isso, você fala, nossa, eu tenho equipe. Elas não estão comigo fisicamente, mas de tempos em tempos eu sei que eu vou ter uma reunião, eu posso. É equipe. Uhum. E isso ajudou a abrir os olhos da importância do valor de delegar. Por quê? Uma vez que eu faço isso, eu tô olhando para cá. Se ali não tá funcionando, eu vou chegar e falar, por que isso aqui aconteceu? Vamos entender o que tem que mudar. Não tá bom, vamos para lá, vamos para lá, para tudo e vamos assim. E você aprende a delegar, você aprende qual que é a distância que você pode ficar de certas coisas. E você vai entendendo os detalhes. Cada vez que a gente erra, eu falo, legal, nota do aprendizado. Isso eu não vou errar mais. E vamos embora. Hoje eu já consigo ter uma visão completamente diferente de quando eu entrei. E isso é o que me ajuda a crescer ainda mais. Hoje eu falo, tô quase no momento de falar, vamos dobrar o valor de investimento em tráfego. Inclusive, eu tenho até um mês que a gente vai fazer isso agora. Olha que coisa boa. Por quê? Compatibilidade, né? Porque agora eu sei que eu já sei, eu tenho uma noção da onde eu quero que a minha operação chegue, são as peças que eu preciso encaixar e qual que é o momento de eu tentar descobrir o máximo que a gente consegue atender com qualidade com a equipe do tamanho que ela tá. Eu não tenho essa resposta ainda. Será que se eu dobrasse o valor de investimento em tráfego, gravasse mais criativo, aumentasse pra caramba o volume, hoje vem 346 pessoas por mês. Se eu dobrasse isso para 600, será que a gente consegue dar conta de atender? Ou aumentar o tráfego assim me obriga a contratar gente. E se eu tiver que contratar gente, a gente já tem um processo de treinamento para essa galera? Se eu não tenho um processo, eu percebo que eu vou precisar de mais pessoas, antes de aumentar o tráfego, eu tenho que arrumar isso aqui. Senão é só dor de cabeça. Novos pratinhos, e tem uma hora que você vai ver que você não tem tanta energia assim. Você fala, não, pera, vamos chegou no limite, diminui, bacana. Para eu poder investir R$ 7.000 em tráfego, eu preciso ter mais um SDR muito bem treinado para dar conta. E assim vai. Essa visão são coisas que eu fui aprendendo junto com a Renda e com a Marcha. Quando eu olhei assim, no mês passado, eu parei para pensar uma coisa muito louca. Cara, dava pra gente ter batido 140 mil no mês passado, sabia? Em vendas. Em vendas. Por quê? Teve uma venda que o cara desistiu, então na verdade não foi 110, a gente vendeu efetivamente quase 117. Como ele saiu dentro do nosso período, eu nem coloquei ele nas nossas contas. Mas ele saiu porque morreu um familiar, o cara tá mal, eu falo com ele até hoje, não foi caô. Mas eu tirei,
eu tirei da nossa lista. Mas teve essa, e eu lembrei que teve uma semana que o nosso tráfego ficou muito ruim. Eu olhei e falei, o que tá acontecendo? E foi bobeada minha, foi falha de comunicação, deveria ter cobrado isso antes, porque eu olhei e falei, no começo do ano, eu tinha gravado 48, 39 anúncios, e eu achei que ele já tava rodando, eu achei que ele já tava usando, só que daí, eu nem me toquei nisso, eu falei, não, tá indo. Aí a hora que o Lucas falou, tá sem criativo, eu falei, caramba, a gente já usou os 38? Ele, que 38? Eu, ups. Aí ele entrou lá e falou, cara, me perdoa, eu tava na pasta em 2026, eu tava usando 2025. Por um segundo eu xinguei ele, eu pensei, puta que pariu, mano. Aí eu pensei, pera, tá querendo me dizer que todo o resultado que a gente conseguiu até agora é só com o que já tinha? Pensei comigo, cara, é ouro isso aí. Eu falei, para tudo, vamos rever a estratégia. Então faz assim, foca só nisso daqui, esquece teste. Esse mês a gente quer bater a meta, vamos ver se a gente fizer isso aqui a gente bate. Foca só nas cidades que já venderam, esquece todas as outras. Rapaz, e começou. Daí eu pedi pro SDR ser bem rigoroso, volume alto, conversão, putz, nem sei como a gente bateu aqueles números, cara. Você já chegou a ver os números desse mês? Eu vi que você fez mais de 6 dígitos. É. Mais 100 mil. Do tráfego foram 73. Você quer que eu te mostre e compartilhe os números que a gente fez? Compartilha aí pra gente avaliar juntos. Eu vou te mostrar o. Deixa eu só achar aqui. Esses números que você vai ver, eles são praticamente o histórico. Eu acho que é esse aqui. Deixa eu só. Eu nunca sei como que eu sumo com isso aqui. Pronto. Tá conseguindo ver minha tela direitinho? Tô. Total do mês ali, ticket É. médio, tô vendo tudo. Dá uma olhada nisso. Isso aqui foi outubro, antes de eu ir pro Master. Daí a importância desses encontros. Tá? Se algum dia alguém perguntar, mostra isso aqui, pode mostrar. Outubro. Cara, olha o meu no-show. Olha a taxa que a gente tava. Os 38 de no-show, fiz 4 vezes, a gente vendeu 15 mil. Eu investi em tráfego 3.300. Eu sei que é loucura, né? Se você pensar em números absolutos, a gente investiu 3.300 e voltou 15 mil. É um ROI de 5, não é bom isso? Pô, eu já tava xingando aqui porque eu já tava enjoado. Isso aqui pra mim já não era resultado aceitável. Já não é o... Novembro, enquanto eu estava no Master, ouvindo aquelas palestras, tomando porrada todo santo dia, essa desgraça estava acontecendo aqui. Olha o no-show. 48%. Com muito custo, fizemos 4 vendas. Cara, a gente investiu mais em tráfego, foi terrível. Cheguei e fiz exatamente o que eu falei que eu ia fazer quando eu voltasse do Master. Se não melhorou, eu vou mandar o pessoal embora, vou conversar, e foi o que eu fiz. Em dezembro, eu voltei, assumi as coisas, e bom, a gente investiu 2.300, voltou 28 mil, então o ROI já tá quase em 10, né? Sim, Mais de 10, né? Sei lá, 11, sei lá, mais de 10. E olha o no-show. Já foi para dentro do aceitável. Só que é aí que começa a ficar interessante. Janeiro, a gente já entrou com essa mentalidade. Então, esse ano, janeiro, a gente já entrou com sangue nos olhos. Então, olha isso aqui. Primeiro mês de janeiro, a gente investiu 3.400. No-show caiu para 21. 38.800 em vendas. Eu falei, isso é legal. Já melhorou. Nossa conversão estava em 28. Eu falei, eu quero chegar em 32. Um ROI acima de 10. É o mínimo que eu aceito aqui. Eu sou chato agora. Aí, o que aconteceu? Em fevereiro. O pessoal que vê essa reunião aqui vai falar, então Kaique entrega só o ROI de 10. Eu quero o ROI de 10 igual do D'Angelo agora. Não, porque quando você vê o próximo, você vai ter um problema bem pior que ROI de 10. Porque fevereiro foi aqui, ó. 76% de show up, 10 vendas, 53. Olha quanto a gente investiu em tráfego. 3 pau, 3.350. Voltou 53. Isso é bom, não é? Bom. Pra gente é aceitável. Bom mesmo é quando você vê em março e você vê essa porrada. 3.600. Olha o no-show, 15%. Olha a minha taxa de conversão, 87. E finalmente o resultado, 73. A gente investiu 36. Eu nem sei quanto que é isso aqui, peraí. 73 mil dividido. 3.600. Opa, peraí. Eu gosto de fazer conta. Dividido por 3. Cadê meu dividido aqui? Dividido por 3.600. 20. ROI 20 é legal. Entendeu? 10 é bom. Mas o que a gente gosta é 20, Kaique. Então, quando o pessoal te cobra 10, você fala, tudo bem, 10 é uma média boa. E, cara, o que aconteceu foi que eu não aumentei investimento no tráfego. Eu aumentei no comercial. E entender o que está acontecendo com os leads que estão chegando. Não adianta você ter um volume alto de gente que não quer te ouvir. É perda de tempo. Não adianta você gastar rios de dinheiro aumentando o volume se você ainda não sabe com quem você está falando. Mais do que gastar grana pensando, pera, eu vou entrar aqui, olha o tempo que eu ia gastar se eu tivesse tendo que fazer essa gestão de entrar no tráfego, abrir a plataforma, ver se realmente tá indo, se tá para de 25 a 50, eu nem sei como, Kaique, eu nem sei o que vocês colocam lá nas campanhas para quem tá indo. Eu só sei, eu só vou, tanto que eu fui ver que tinha uns erros ali agora, eu nem olhava, entendeu? Por quê? O que eu preciso o volume tá chegando? Sim. As pessoas que estão chegando conversam com o nosso produto? É sim ou não? Se não tá conversando, eu tenho que ou mudar a cidade, mudar a copy, porque eu já entendi qual é a função do criativo. Não adianta o cara entrar no tráfego pago sem entender o papel do criativo. Vou fechar isso aqui. Isso é um ponto muito importante que você trouxe, D'Angelo, porque isso advém de um nível de consciência.
Então, saber o papel do tráfego, saber o papel que eu tenho que exercer a partir do que o tráfego me traz. Sim, E aí eu gostaria de entender o seguinte: a marcha foi um grande passo para você, porque a sim. gente não está falando aqui do D'Angelo que começou com o ROI 20 em tráfego, a gente está falando do D'Angelo que começou investindo seus R$ 1.000, seus R$ 1.500 no princípio, ao invés de investir 3.000, 3.500. D'Angelo, o que foi, ou talvez o que é, um aprendizado que a marcha te deixou em relação a negócios, além da questão de delegação? Cara, quando a gente pensa em negócio, você só vai crescer se você tiver um parceiro que você confia. Ponto final. E confiança você constrói quando dá certo e quando dá errado. Não adianta você querer encontrar o parceiro ideal se você não tomou porrada junto. A confiança que eu construí com a marcha, ela se consolidou quando a gente errou junto. Quando eu olho e falo, cara, eu não concordo com isso, tá uma bosta. Meu, por que a gente tá fazendo assim? Porque vamos ali, vamos aqui. Então, uma coisa que eu aprendi é, você precisa ter bons parceiros, e uma boa parceria ela é forjada no cotidiano, e não em um único aperto de mão, em um único momento onde tá tudo bom, tá tudo bonito. Tem hora que vai dar merda. Se você não consegue sentar e conversar quando deu ruim, esquece. Então, só faça negócios com pessoas que você confia e entenda que a confiança é uma construção. Confiança inicial é, estou comprando um serviço e ele me prometeu tal coisa. Legal. Agora, quais são os pré-requisitos para isso acontecer? Você tem que ter uma certa maturidade. E você não pode romantizar. E isso eu aprendi com o tráfego e levo para todas as outras coisas. O tráfego pago ele é muito romantizado. Muito, muito. Porque as pessoas acham, como eu já falei antes, você pagou, vai vir e acabou. E não é assim. Não é assim. Então, em termos de aprendizagem, a confiança se forja na dificuldade, na adversidade. Se você não tem isso, corre o risco de você ficar pulando de gestor em gestor até acabar sozinho, achando que sozinho você consegue fazer. Aí você toma na cabeça, percebe que gastou horas e horas para ter um Ou que o resultado, problema é o gestor. porque você acha que o problema é o gestor. E aí você para e fala, cara, tráfego não funciona. Até que vai passar um tempo na sua trajetória, se você for um empreendedor, você não vai parar, né? Você vai continuar e você vai entender. Ah, eu não posso acreditar em qualquer gestor. Porque uma coisa que eu sinto, Kaique, esse aprendizado foi o que eu tive. Você precisa forjar essa confiança. Mas uma coisa que eu percebo é que muita gente prefere acreditar em uma falsa promessa do que trabalhar para fazer a coisa acontecer. É muito mais cômodo eu acreditar num gestor que chega para mim e fala, não, me dá X que eu vou botar tantos clientes Nossa, o que eu mais gosto. Eu vou te dar 300 clientes qualificados no seu CRM. Daqui, ó, 5 Eu mil vou na te tua mão. entregar 20 reuniões por mês. Nossa, aí pior, olha, eu tô sendo bonzinho, eu só tô falando que o cara vai prometer lead desqualificado. O gestor não tem como prometer lead qualificado, porque ele não sabe nem o que você vai entregar de vídeo. Como é que um gestor te promete lead qualificado sem nem te ver o vídeo que você tem? Não, vou te entregar a copy perfeita, querido. Se você tivesse isso, você não tava nem precisando trabalhar com gestão. Você coloca qualquer coisa ali e acabou. É uma mentira, é muito fácil entender isso. Depois que você para e pensa, pera, o cara tem então uma copy perfeita. Que vende qualquer coisa, aham. Por que ele não montou um e-commerce e fez isso e ficou bilionário? Isso é perfeito. São só números, né? Não tem trabalho. Não existe. E conforme eu fui trabalhando, me relacionando com a marcha, eu consegui entender isso cada vez mais. Perfeito, perfeito. Que legal. E, o D'Angelo, assim, a gente está inserido em um grupo empresarial gigantesco. Então, a gente está falando da marcha, a gente está falando da renda, a gente está falando de uma subcategoria da renda que é o próprio Master, para aqueles alunos que já faturou muito bem, tem algo mais consolidado dentro do mercado, que é o teu caso. Você está numa jornada onde a gente já trocou figurinhas ali também no privado sobre pessoas, sobre situações no qual ocorreram. O que hoje você falaria ou daria de conselho para aquela pessoa que ainda tem receio de prosseguir com a marcha, ou entrar na marcha, ou de não investir na marcha porque acha que dá conta de fazer sozinha, em relação ao negócio dela? Qual conselho você daria? Eu aconselharia ela a fazer uma única pergunta. Você quer ser uma grama ou você quer ser bambu? Grama cresce rápido e fica desse tamanho. Bambu, ele precisa de um tempo, ele cresce para baixo da terra e depois ele deslancha. Se você quer crescer até um pequeno tamanho, você não precisa de ninguém realmente. Você vai lá, tenta fazer sozinho. Agora, se você quer crescer, você precisa de uma equipe. Você tem que entender isso de uma vez por todas, senão você vai ficar andando em círculos. Quando eu também tive receio de entrar na marcha no começo, porque, poxa, gastar 1.500, 2.000 reais para pagar alguém para fazer a gestão, 1.500 era tudo que eu tinha para investir em tráfego. Eu só consegui romper essa linha quando eu entendi que se eu quiser ter mais resultado, eu preciso de pessoas competentes do meu lado. Então, a pessoa, na verdade, ela não tem que se perguntar se ela deve entrar na marcha ou não. Ela tem que se perguntar se ela está pronta para crescer ou não. Porque crescimento não pode ser um verbo estático, eu desejo. Não, você tem que fazer alguma coisa. Se você realmente quer crescer, você vai precisar de pessoas competentes. Eu acho que muita gente que tem receio de entrar na marcha, de pagar para ter alguém fazendo a gestão do seu tráfego, tem essa dúvida. E se eu colocar esse mesmo dinheiro no tráfego, eu vou ter o mesmo resultado? Não, não vai. Porque você vai gastar muito tempo fazendo a gestão sozinha, você vai se iludir com algumas coisas que estão ali dentro que não são reais.
Então, é uma questão, acho que muito mais de momento de negócio. Se você escolheu crescer, se pergunte, você vai crescer sozinho? Me aponta uma pessoa que cresceu sozinha. Tem como, cara. Não tem como. Não tem como. Gostei demais da analogia do bambu. Muito boa. Porque a gente pode também falar de uma gaiola de ouro, né? Então, o É, cara tá lá dentro, tá fazendo seu próprio tráfego, tá tudo lindo, maravilhoso, tô faturando aqui o que eu nunca faturei, de fato, 15, 20, 30 mil por mês. Mas e na hora de escalar, e na hora de dragar, e na hora de. E na hora do perrengue, por exemplo, de você me chamar no privado e falar, Kaique, eu não vendi nada, nada, o que é que tá acontecendo? Eu, não, D'Angelo, calma, deixa eu entrar na reunião, deixa eu ver como é que tá o atendimento da tua SDR. então, você lembra disso, cara? Putz, grilo. E o. Então, é uma coisa muito mais de momento da pessoa, não tem a ver com. Porque se a pessoa já chegou até a marcha, ela já tem um monte de depoimento, um monte de gente falando bem. A pergunta não é se o seu trabalho da marcha funciona. É claro que funciona, você não teria depoimento, não estaria eu aqui, um monte de gente falando. A pergunta é: você está pronto para ter a marcha como parceiro? Acho que é uma pergunta inversa. Você está preparado para trazer alguém para o seu negócio? Para escalar? Você está preparado para ter que respirar, dar um passo atrás, investir? Porque a gente não pode esquecer que o que você investe na gestão do tráfego e no tráfego pago em si, ele nada mais é do que um número que você vai adicionar para fazer a conta do seu CAC, do valor do quanto você está gastando para adquirir um cliente. Não é que você está gastando, não, você está investindo para conseguir mais clientes. Então, eu acho que a pessoa que tem que se perguntar, eu estou no momento de vida pronto para escalar o meu negócio? Sim ou não? Perfeito, D'Angelo, muito bom. Eu, assim, eu tô lisonjeado com essas suas palavras, porque você trouxe uma questão que não é só flores, né? Você trouxe a realidade. Isso foi Sim. muito plausível. Agora, D'Angelo, trazendo em poucas palavras para a gente colocar aqui num rios bonito. O que hoje. A gente tá produzindo conteúdo, né? Opa, Social sempre, cara. media, social media. O que hoje, em poucas palavras, o que hoje a marcha significa na tua empresa? Cara, a Marcha hoje é um dos parceiros que eu mais confio para me ajudar a alavancar o meu negócio. Eu não teria como alavancar o meu negócio se eu tivesse que ficar prestando atenção em cada detalhe da gestão do meu tráfego. Justo, muito boa. Perfeito. Que maravilha.